Mundial do Qatar arranca este mês e já há muito quem esteja em contagem decrescente. Mas é preciso olhar para o que está para além da finta, do livre, do remate e do golo, dentro das 4 linhas. Na crónica publicada esta semana no Expresso, o Miguel Sousa Tavares diz que o futebol é lindo, este Mundial é uma vergonha. Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Falamos de muito mais do que futebol e temos ainda um improviso na parte final. Já muito se escreveu e falou sobre a opção de realizar um Mundial num país como o Qatar. Para começar, obrigou a uma gigantesca mudança de calendário nas provas europeias, com o desconforto que isso provoca. Mas nem sequer vamos muito por aí nesta nossa conversa. Miguel, começo por lhe pedir que me explique esta sua frase, que de certa forma está no título. Não é uma honra, antes uma vergonha participar neste Mundial. Olá, Paula. Olá, viva Miguel. É uma vergonha porque os jogadores que vão participar neste Mundial, os selecionadores que se vão sentar no banco, as altas entidades nacionais que vão se sentar na tribuna de honra e os espectadores que se vão sentar nas bancadas, quando lá estiverem, eu creio que não vão poder esquecer que naqueles estádios, e para estarem lá, 6.500 trabalhadores, trabalhando em regime de escravatura, praticamente morreram a construir aqueles estádios. Morreram porque o ritmo de trabalho era de tal maneira feroz e desumano que eles morreram, como morreram os escravos outrora a construir as pirâmides de Gizé. E, portanto, isso é uma mancha que ficará para sempre a marcar este Mundial. E, de certa forma, quem lá estará conivente com isso. Agora discute-se, é a proposta mínima, que é uma proposta da Organização Mundial do Trabalho, aliás, da Amnistia Internacional, que aplicar o equivalente ao prémio que será dado à seleção vencedora, que é qualquer coisa como 460 milhões de euros, como indemnização para as famílias dessas 6.500 vítimas. É o mínimo. Isso está em discussão, não sei se acordará ou não a tempo do Mundial, mas é de facto o mínimo possível e só sob pressão das entidades, das ONGs internacionais, é que o governo do Emir se disporá a conceder essa indemnização. Mas isso diz até que ponto este Mundial de facto está marcado pelo sangue dos trabalhadores que ali participaram, mas não só por isso, também porque a atribuição do Mundial a um país que está classificado em 78º lugar no ranking da FIFA, portanto um país sem qualquer tradição futebolística, um país que tem 3 milhões de habitantes, mas só 320 mil são cataris, os outros são todos trabalhadores imigrados, que não têm dinheiro para ir ao futebol. Esse país só viu ser-lhe atribuído o Mundial, como toda a gente já sabe, graças à corrupção dos votos. Acontece que, segundo o mecanismo da FIFA, deve haver 180 países inscritos na FIFA com direito a voto, cada país um voto, e há para ali muitos países no mundo onde é muito fácil comprar os delegados que votam. E foi isso que sucedeu. Aliás, já rolaram cabeças na FIFA e nas federações quando se descobriram alguns desses delegados que foram corrompidos para que o Mundial fosse parar ao Qatar, e portanto este Mundial é de facto um Mundial da vergonha. Não só por isso, também por muitas outras coisas, pelas restrições que vão ser postas aos espectadores, pelo abuso dos direitos das mulheres que não têm, da comunidade LGBT no Qatar, pelas restrições que vão ser colocadas aos jornalistas no local. Tudo isso de facto faz com que este Mundial não seja uma festa. Eu gosto muito de futebol, eu acho o futebol lindo, eu faço minhas as palavras de um anúncio que havia de antes que dizia I love this game. Agora, como em tudo o resto, nós não nos podemos esquecer que o espetáculo não é só o lado lindo que as televisões e o marketing nos querem dar, é também o que está por detrás daquilo. E nós não somos futebolistas, nós temos uma responsabilidade maior, não é só ir para o campo, não é só fazer selfies, não é só estar no Instagram, não é só publicarmos os retratos das nossas férias e dos nossos iates e jatos privados e os nossos carros, é também ter consciência social daquilo que se faz. O Miguel tocou na importantíssima questão dos direitos humanos, que as autoridades locais querem varrer para debaixo do tapete, como se costuma dizer, como é o facto da homossexualidade ser proibida, ou os direitos das mulheres, que o Miguel também referiu, ficarem limitados. Seria ingenuidade nossa pensar que esta é uma boa ocasião, ou podia ser uma boa ocasião, para que algo mudasse no país? Bom,
não, as coisas não vão mudar no país. O Emir do Qatar já declarou que os visitantes são bem-vindos, mas têm que respeitar os valores e a cultura local, o que é um princípio com o que eu concordo em qualquer país. Qualquer país que eu vou, eu respeito os valores e a cultura local. Agora, há outros que eu, porque não respeito, não vou. E neste caso, quer dizer, quando um país se transforma em anfitrião de uma das maiores festas mundiais, ele não pode impor às pessoas coisas que são contra os valores delas. Quer dizer, ou se abre ao mundo, ou não se pode abrir ao mundo fechando-se em determinados valores que hoje são património da humanidade. Eu acho difícil, por exemplo, os homossexuais, diz o Emir, são bem-vindos, os homossexuais e lésbicas são bem-vindos, mas têm que se abster de manifestações exteriores da sua condição. A gente imagina o que é que isto quer dizer ao certo, não é? E quais serão as consequências que pode acontecer a quem não seguir este mandamento, não é? No Qatar, creio que não há como na Arábia Saudita uma polícia para a promoção da virtude e repressão do vício, só o nome é extraordinário. Aliás, o Qatar não tem as mesmas restrições que a Arábia Saudita, diga-se de passagem, não é tão radical quanto a Arábia Saudita, mas não deixa de ser um país que no dia a dia e na sua Constituição e nas suas leis viola aquilo que para nós são princípios adquiridos. Por exemplo, a homossexualidade é um crime punido com 8 anos de prisão. E é difícil... Para mim é difícil que as pessoas, a pretexto que só vão ver jogos de futebol, consigam abstrair-se de tudo isso. E por isso mesmo vale a pena olhar para o papel de cada um de nós, não só em relação ao Mundial do Qatar, que é o exemplo mais gritante de que falamos agora, mas enquanto espectadores ou apreciadores de futebol, fechar os olhos a várias situações de que vamos ouvindo falar, de alguma maneira não faz com que nós sejamos de certa forma responsáveis também para que as coisas continuem a correr da mesma forma sempre, indo aos estádios e fechando os olhos, não dando a resposta mais adequada? Paulo, eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu, como lhe disse, eu adoro futebol e tenho o meu clube. E eu cheguei a fazer 600 km no mesmo dia para ir ver o meu clube, porque eu morava em Lisboa e o meu clube era do Porto. Eu não vou a um estádio de futebol há 5 anos, porque eu não gosto daquilo que se passa no meu clube, eu não gosto daquilo que se passa no futebol, por trás das linhas. Eu continuo a adorar ver futebol, mas eu já não vou aos estádios, porque eu já não dou dinheiro aos clubes. Não dou dinheiro aos dirigentes dos clubes. E, portanto, eu acho que respondi à sua pergunta. Fechada esta conversa em torno do tema da semana, passamos para o improviso. E quando colocamos um pé fora do Mundial, voltamos a entrar, mas desta vez apenas por razões desportivas. Ainda não se conhece a lista dos 26 futebolistas portugueses que Fernando Santos vai levar então para o Mundial do Qatar, mas há um tema que tem sido incontornável em função das últimas semanas. Deve Cristiano Ronaldo estar no lote, sim ou não? Qual é a sua opinião? Bem, essa é a pergunta que eu não queria, Paulo. Essa é a pior pergunta. Vamos partir do princípio que estará, não é? Há razões para que não estivesse, tendo em conta tudo aquilo que tem acontecido em torno de Cristiano Ronaldo? Que vai estar, vai. Que merece estar por todo o seu passado e sobretudo por tudo aquilo que já deu à seleção. É indiscutível. Cristiano Ronaldo é o jogador do mundo que mais golos marcou ao serviço de uma seleção. Só isso já diz tudo. Agora, ele também pôs-se a jeito para esta discussão, porque quando ele, no princípio desta época, se portou como menino mimado, recusando ir treinar-se no seu clube, onde é pago a peso de ouro, do Manchester United, e em vez disso foi de férias e começou a postar fotografias das suas férias no seu iate, alugado ou não, já não sei em que zona do Mediterrâneo, enquanto os seus companheiros estavam a treinar e em digressão pela Ásia. Ele queimou a pré-época, que é uma coisa que quem treina futebolistas sabe que é essencial, e desde aí o facto é que não tem jogado nada todo este ano, estes 4 meses que a época leva, Cristiano Ronaldo não tem jogado nada, não no seu clube, nem na seleção, e portanto pôs-se a jeito para esta discussão. Agora, eu acho o seguinte, eu acho que ele deve ir, mas não deve jogar só por ser o Cristiano Ronaldo. Nem ele, nem o Bernardo Silva, por exemplo, que é um excelente jogador, mas que nunca joga nada ao serviço da seleção. Mas duvido que isso aconteça. Nós temos um selecionador para quem há jogadores que têm lugares cativos na seleção e que jogam sempre. Por outro lado, com a baixa de Diogo Jota, que para mim era o melhor avançado da seleção, abrem-se mais perspectivas para que Cristiano Ronaldo possa jogar.
Está tudo nas mãos do selecionador. Agora, eu acho que seria honesto da parte do selecionador e seria honesto para com os adeptos portugueses que, de facto, por uma vez Fernando Santos pusesse a jogar os melhores e aqueles que, quando começar a bola a rolar, como se diz, estejam em melhor forma, sejam os mais competentes para ganhar. Acha que Fernando Santos é um selecionador conservador, como muitas críticas dizem? Há muitos anos que eu acho isso. Quando ele foi treinador do Porto, eu já achava isso. É um selecionador conservador, às vezes isso é bom, outras vezes é mau. Agora, acho que ele também tem que... Ele está num momento crucial da sua carreira. Nós temos, isso é do senso é uma opinião geral. Fernando Santos tem talvez a melhor seleção que Portugal alguma vez teve em todos os tempos, mesmo no tempo do Eusébio. E se ele faz um mau campeonato com a matéria-prima que tem nas mãos, eu acho que é o fim da carreira dele. E, portanto, ele tem que escolher aqui, quer dizer, ou arrisca para petiscar, ou não arrisca, e se fizer um campeonato tão conservador como o europeu que ganham em França, não vai aparecer outra vez um pontapé feliz como o do Éder, não vai aparecer segunda vez. E, portanto, uma coisa é arriscar, ganhar, ou arriscar e perder arriscando, outra coisa é sair sem brilho e sem ter arriscado. Eu acho que ele está consciente, depois da eliminação com a Espanha para a Taça das Nações, que foi um jogo onde Fernando Santos esteve todo o tempo sentado a ver o jogo a dar a volta e a Espanha a preparar-se para ganhar como ganhou no fim, e ele não fez nada para contrariar isso. Eu acho que ele terá aprendido a lição, espero. O futebol é lindo, este Mundial é uma vergonha. O episódio de Miguel Sousa Tavares de Viva Voz teve a sonoplastia de João Luís Amorim. A opinião à sexta-feira.